Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Muitas vezes a palavra de Deus cai, mas cai em terra cheia de espinhos. A boca de Deus está falando o tempo todo, mas nós, às vezes, acolhemos no meio das pedras, em terra seca demais, que a semente cai, mas a gente não consegue ver produzir fruto. Ore pelo teu coração. Senhor, eu apresento o meu coração a Ti neste momento, nesta tarde. Você conhece o meu coração, Jesus. Você sabe o quanto eu pequei. Só contra vós eu pequei. Tudo o que é mal eu fiz diante dos Teus olhos, Senhor. Mas neste momento, eu me arrependo de todo o meu coração. Misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecadora, mas eu reconheço a Tua misericórdia infinita. Toma conta do meu ser. Toma conta da minha vida, da minha alma. Ó Deus de poder, derrama sobre o meu coração agora o poder do Teu sangue. Sangue de milagre. Sangue que caiu sobre a cruz. Sangue, Senhor, que caiu sobre a face da terra. Que eu quero agora que pelo menos uma gota do sangue que jorrou do Teu coração caia, Senhor, sobre o meu coração, sobre a dureza do meu coração. Tira de mim, Senhor, todo espírito de incredulidade, todo espírito de preguiça, tudo aquilo que é pecado, Senhor, que desagrada o Teu coração. Rompe agora, eu Te dou livre acesso, entra dentro do meu ser, Senhor, com Teus anjos, com Teus santos, faça uma limpeza, para que a Tua palavra agora possa produzir frutos 100 por 1. Quebra, Senhor, do meu coração aquilo que não Te agrada. Faça o meu coração, Senhor Jesus, ser sensível à Tua voz. Eu quero que a Tua palavra mude a minha vida agora, Senhor. Eu quero que a Tua palavra converte o meu coração. Ó Deus, eu não quero pregar mais uma vez, mas eu quero ouvir a Tua voz mais uma vez. Eu quero, Senhor, fazer experiência do Teu amor mais uma vez, pelo poder da Tua palavra, porque ela é viva, diz você mesmo. Ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Deus, olhai para mim e tirai de mim, Senhor, tudo aquilo que é frieza espiritual, escuridão. Rompe do meu coração, Jesus. Eu quero um coração sensível, eu quero ter experiência profunda, Senhor, nesta tarde. Toca no meu ser agora. Ora pelo teu coração, filho. Coração é lugar de decisão. É dele que emana todas as decisões. Coração é morada de Deus, porque aí, cada batida, dizia o Padre Léo, do nosso coração, é um grito do amor de Deus, dizendo: eu Te amo, eu Te amo. Eu Te amo. Derrama o Teu amor aqui, Senhor. Cante mais uma vez esta partezinha da música. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu amor em mim. É isso que eu quero. Cante isso, filho. Vai chover sobre nós. Água viva. De novo, derrama com a mão sobre o teu coração. Vai chover Sobre nós. água viva. Mais uma vez, derrama. Peça a Jesus, derrama. O Teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu
faz chover sobre nós água viva. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Peguem comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. 39 a 45. Amém, Chá? Então tá bom, então vamos lá. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no seu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Nós colocávamos de manhã o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus é amor. E não dá para compreender este amor de Deus se também não compreender o amor da mãe. A Virgem Maria é aquela que trouxe para nós o amor, que carregou em seu ventre o amor. Por isso Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, aquela que nunca pecou, nunca cometeu nenhum pecado, nem antes, nem durante o seu parto, nem depois. A Virgem Maria é a mulher santa por excelência. Nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Por isso, se aproximar da mãe, ser íntimo da mãe, é ser íntimo do amor, é ser íntimo da eternidade, é criar dentro do nosso ser um desejo de não querer mais pecar. Porque quem do pecado domina tanto a humanidade? Porque não se reza mais, porque não se tem mais diálogo com Deus, porque não se vive mais uma vida de castidade, uma vida de obediência à voz do Senhor. O homem colhe os seus frutos porque planta. A própria palavra de Isaías 59 diz bem claro: a tristeza
ela vem através do pecado. Nós, quando pecamos, quando nós estamos mergulhados no pecado, primeiro, começamos a ficar pessoas feias. Porque o pecado vai tirando de nós a beleza, a alegria, a esperança. Por isso que Isaías diz bem claro no capítulo 59, não é os olhos de Deus que tirou de nós, nem os seus ouvidos incapazes de nos escutar. E a palavra diz, são teus pecados que colocou uma barreira entre você e Deus. E eu tenho plena certeza disso. Quanto menos eu me converto, mais eu atraio para a minha vida a maldição, porque o pecado é a maldição. Quanto mais o homem vai se distanciando de Deus, da sua essência, para isso que nós fomos gerados, para viver a santidade ainda nessa terra, para viver o céu como Nossa Senhora. É possível viver uma vida de luta contra o pecado. Ao olhar para Nossa Senhora, nós podemos dizer, é possível. Aquela que viveu entre os pecadores, nunca comungou do pecado. Agora nós queremos levar uma vida com Deus, mas uma vida sem compromisso, uma vida de desobediência. E Deuteronômio capítulo 28 diz que quem não obedece às leis do Senhor, quem não segue o seu caminho, os seus mandamentos, atrai para si a maldição, e maldito é tudo que ele toca, desde as suas finanças, desde aquilo que é espiritual, tudo se torna maldito. Irmã, mas não tem como a santidade para os consagrados, que vivem lá junto com Jesus, 24 horas, não. A santidade é para mim, que sou consagrada. A santidade é para você que é solteiro, para você que é casado. É fácil dizer que Jesus é o Senhor da minha vida. O difícil é colocar Ele como Senhor na minha prática, no dia a dia. Proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida, quando eu tenho vontade de cometer o pecado, por exemplo, da fornicação. Mas dizer para Jesus com atitude que eu, nesse dia, tomo uma decisão, e se tiver que dar e lutar até o meu sangue, como diz a palavra de Deus, até agora você ainda não derramou o teu sangue, se necessário for, em prol dessa libertação do seu pecado. O mundo caminha hoje de uma forma que vai nos levando, vai nos comendo devagar, e o demônio vai entrando de forma sutil, dizendo para você, para que rezar um rosário? Para que ir à missa todo dia? Para que fazer esse retiro, final de semana inteiro, ficar sentado nessa cadeirinha? Para quê? Não precisa disso para chegar ao céu. Mas a palavra de Deus diz que só os santos entrarão no reino dos céus. Só aqueles que são santos, só aqueles que não têm a mancha do pecado entrarão no reino dos céus. Quando eu faço uma vida, uma opção pela santidade, eu faço uma opção pela alegria, eu faço uma opção pela felicidade. Eu venho aqui rezar e eu não permito que o final de semana seja em vão na minha vida. Eu me aproprio da misericórdia de Deus, como a Virgem Maria. Eu tomo posse da graça de Deus, da herança que o Senhor me deixou, como Nossa Senhora. Quando a Virgem Maria entrou na casa de Isabel, Isabel também vivia uma vida de santidade como ela. Uma vida de intimidade com Deus, ao ponto que na sua idade ainda avançada, ela também ficou grávida de João. E o útero de Isabel era tão santo, tão puro, que gerou para a igreja um profeta para o Senhor. João Batista, ainda jovenzinho, que não pecava por nada, que pregava a todos
o batismo de conversão, de mudança de vida. Eu não posso aceitar aquilo que o mundo vai me dando, e como de uma forma tão liberal, porque senão eu vou ser o careta da minha escola. Já pensou? Se eu falar para o meu amigo que eu não tenho relação sexual com a minha namorada, vão tirar sarro de mim? Já pensou se eu falar para os meus amigos lá no meu trabalho, se eu não tenho um amante, vão tirar sarro de mim? Mas os verdadeiros heróis do Senhor, os verdadeiros homens que pode levantar o troféu, é aquele homem que tem e vive para uma mulher só. É aquele homem que respeita o corpo da sua namorada como se fosse o templo de Deus, que cuida desse templo com esmero, com carinho, com amor. Podem tirar sarro de você, mas a eternidade está ao teu favor. As pessoas podem olhar para você e te chamar de careta, mas o que mais bonito é a tua consciência. Ao deitar a tua cabeça no teu travesseiro, saber que naquele dia você lutou para cumprir com a lei de Deus. Você não está obedecendo uma pessoa qualquer. Você está obedecendo aquele que é dono da tua vida. As pessoas são hóspedes do nosso coração. Elas passam, mas Deus é o dono. Deus é o Senhor da minha vida. Por isso Nossa Senhora vem nos ensinar, filho, apropriar-se da misericórdia de Deus. É isso, é todo dia ali, dobrar o joelho em cima do teu pecado e lutar por ele. Por quê? Porque depois dessa terra eu tenho um céu, eu tenho uma eternidade, aonde o Senhor um dia vai olhar nos meus olhos e vai dizer: pode entrar, filha, você merece o céu. Porque enquanto todo mundo lá na terra pecava, você se dobrava diante do pecado, você orava, pode entrar, o céu é todo teu. A nossa vida não é nossa. Ah, irmã, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. A nossa vida é de Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Eu não tenho segurança nem sobre esse solo que eu piso. A minha segurança é no Senhor. E a maior segurança é viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia do pecado, de renúncia das coisas que o mundo vai me dando, e eu vou aceitando. Ah, vai no espiritismo, é bom demais. Lá você vai falar com o teu ente querido, e você vai bebendo, você vai comungando disso que não presta. Porque a tua igreja diz para você, em Deuteronômio capítulo 18, que aquele que segue o caminho do espiritismo, aquele que escuta o horóscopo antes de sair de casa, não tem a bênção de Deus. Aquele que vai na benzedeira. Outro dia, pregando um retiro numa cidade, pessoal da frente da renovação carismática, todo mundo indo na benzedeira, fazer simpatia. E eu fiquei olhando, falei: meu Deus, que fé é essa do povo de Deus? Se esse povo que está aqui à frente acredita na benzedeira, acredita em simpatia, acredita no pezinho de coelho, acredita num Buda, acredita num elefante de bunda para fora, acredita em tantas superstições, eu fico pensando o povo que não comunga com o Senhor. E por isso que as coisas não andam. E por isso que você não vê a bênção de Deus no teu trabalho, no teu namoro. Você não consegue enxergar a Páscoa de Deus naquilo que você faz. Por que não vê a Páscoa? Porque não tem nada para ofertar no altar do Senhor na hora da missa. É um sacrifício de não pecar que eu oferto naquela hora, naquele altar do Senhor, para que aquele lugar ali se transforme na minha vida, não só no corpo e no sangue de Jesus, mas que
o sacrifício de não ter pecado naquela noite, de não ter tido uma relação sexual com a minha namorada, é um pequeno sacrifício que eu tenho para ofertar no altar do Senhor, para se converter em milagre na minha vida. O ser humano não tem mais o que pôr no altar do Senhor, porque acha que é muito ruim viver uma vida assim. Como que aguenta namorar e não ter relação sexual quando é o namorado? As menininhas hoje de 12, de 11 anos, tudo conversando de sexo. A minha sobrinha fica horrorizada. Se ainda não teve nenhuma relação, nem namorado ela tem. Eu já falei para ela, está com 15 anos. Não, vai fazer 14 anos. Eu já disse para ela, antes dos 15 você não vai arrumar namorado nenhum. E ela, madrinha, mas todo mundo namora com 13, com 11. Minhas amiguinhas tudo tem namorado. Eu falei, um dia eu te assumi diante de Deus. Não foi diante de qualquer pessoa. Eu nunca quero ser uma madrinha irresponsável. Eu te assumi. O que uma menina de 11, de 12 anos tem para ofertar no namoro? Nada. Não é tempo de namorar mesmo. E pode se acostumar que é só com 15 anos. Porque eu tenho certeza que no dia de amanhã ela vai dizer para mim, muito obrigada, madrinha. É melhor eu vir chorar agora do que no dia de amanhã ela me fazer chorar com uma gravidez indesejada, com um aborto. Porque hoje nós vivemos o tempo de tudo pode. E liberdade não é isso. Liberdade é viver como Nossa Senhora. Liberdade é eu cuidar da minha vida como Maria cuidou do menino Jesus. Liberdade é fazer a vontade de Deus como Nossa Senhora. Isso é viver liberdade. Pessoas que fazem tudo o que o mundo pede são escravos de Satanás. Quando eu tenho medo de fazer a vontade de Deus, eu atraio para a minha vida a maldição, a doença, a tristeza, a angústia, a depressão. Quando eu não tenho coragem de dizer que eu sou pertença de Deus com a minha vida, como a Virgem Maria. Nossa Senhora nunca teve vergonha de dizer, até os confins do mundo ela nunca terá. Eu sou a mãe do Senhor. E Isabel também reconhece isso. De onde me vem a honra de receber da minha casa a mãe do meu Senhor? Quando Nossa Senhora pisa numa casa, nunca mais aquele lar é o mesmo. As pessoas ainda vivem uma vida de infelicidade porque não é íntimo do Santo Rosário. Porque o rosário é o caminho da purificação. Porque a Ave Maria está aqui no Evangelho de São Lucas. E ao proclamar esta oração de tanto poder, esta oração vai gerando dentro da minha vida algo de sobrenatural. Essa oração vai gerando dentro do meu ser uma vontade inquebrantável de não pecar. Quando eu vou rezando o Santo Rosário, a Virgem Maria é a lâmpada, é a luz que vai iluminando o meu caminho, dizendo, isso não pode, isso você pode. E eu vou experimentando na minha vida algo de sobrenatural, que é muito maior do que a droga, que é muito maior do que o sexo desregrado, que é muito maior do que ter um carro por ano, que é muito maior do que ter a casa dos meus sonhos. A experiência mística de Deus é algo que não tem preço. Quando eu ainda estava na minha faculdade, eu fazia faculdade de farmácia bioquímica. Nas noites que meus amigos iam para os bailes, para as festas, e tinha umas amigas minhas que eu estudava com elas,
Sabe aquelas amigas liberal? No quarto dela já tinha uma cama de casal. E elas diziam para mim assim: a minha mãe disse que cada namorado que eu tiver, eu devo ter uma relação sexual para descobrir se a gente vai se dar bem na cama. Porque hoje ela é uma pessoa frustrada porque não dá certo na cama com o meu pai. E o meu coração ia se entristecendo. E eu fico pensando, quantas mães vão ter que passar pelo purgatório e ficar muito tempo no purgatório? Quantos pais vai ter que pagar o preço um dia lá no purgatório? E graças a Deus, se ainda for para o purgatório, tá bom? Pai e mãe que não tem coragem de dizer não para os seus filhos. Pai e mãe que aplaude o pecado dentro da sua casa como o próprio inimigo de Deus. Pai que incentiva o filho a se prostituir para ser homem. E para ser homem não é este caminho. O verdadeiro homem é aquele que guarda a sua virgindade, guarda para o dia do seu matrimônio. Porque muitas vezes a mulher que tem relação sexual com todo mundo esquece que o homem que tem também é um prostituto. Nós não podemos mais permitir que a misericórdia de Deus caia sobre a nossa vida e a gente perde ela. Quando eu digo, eu peco e amanhã eu me confesso, isso é brincar com a misericórdia de Deus. Quando dentro de mim eu pequei, mas não por um ato consciente. Sim, isso é uma luta e eu me volto ao sacerdote e ele absorve o meu pecado. Mas quando eu tomo a decisão de não ir numa missa no domingo, porque eu estou com preguiça, porque está frio, porque está chovendo, e eu priorizo o meu sono, o meu descanso, em vez do sacramento, isso é um pecado mortal. Pecado gravíssimo. E quantas pessoas que dentro delas não têm a consciência do que pode e do que não pode. Mas para viver com Deus, o caminho é das bem-aventuranças. É um caminho como o de Nossa Senhora. Um caminho exigente. Mesmo depois de casado, eu não posso fazer no meu casamento o tipo de sexo que eu acho que devo fazer, como as revistas pornográficas me ensinam, os filmes pornográficos me ensinam. Não. A igreja também é cautelosa. Para os casados também tem que viver uma vida de santidade. Não é porque você casou que tudo você pode na tua vida. Porque quando você vai deixando com que esses valores do mundo vai adentrando devagar dentro de você, veja o que vai acontecer na tua vida. O pecado vai bloqueando, vai criando uma barreira entre você e Deus. E aí as coisas não andam nisso. Irmã, as minhas contas não consigo pagar. Como que está a tua vida diante do Senhor? De que forma você tem se apropriado desta beleza, que é o amor? Eu me lembro logo quando eu conheci Deus de uma forma mais forte, porque desde criança eu sempre fui uma mulher de Deus, graças a Deus. Sempre fui uma mulher de oração. Sempre meus pais me deram a graça maior que um filho poderia receber, de dizer isso pode e isso não pode. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu via muito era novela. Todas as novelas que passava, se tivesse uma novela de madrugada, eu via. E muitas vezes eu não rezava o meu rosário, porque eu não tinha tempo. Eu não lia a palavra de Deus, porque eu não tinha tempo, porque meu tempo era todo ocupado com novela. Eu tirava, na verdade, o Senhor da minha vida para colocar
outros senhores. E eu me lembro de uma pregação, aonde o pregador disse assim: quem de vocês renunciaria à novela para ficar com o Senhor? Naquele tempo da tua novela, quantos rosários você não poderia rezar para salvar vidas? E eu naquela hora escutei aquilo como uma voz de Deus. Ao chegar na minha casa, todo aquele tempo que eu dava de novela, para as novelas, eu dei para o Senhor. Eu tomei uma decisão da radicalidade, porque eu sempre pensei, para Deus eu não posso dar metade de mim, mas como Santa Teresinha do Menino Jesus, eu quero ser toda de Deus. Eu quero dar todo o meu ser para o Senhor. Eu não quero pouco, eu quero o céu. E para eu ser um dia merecedora desse céu, eu tenho que andar sobre as pegadas de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada do meu caminho. Eu tenho que ter radicalidade com a minha vida, sim. Se os meus amigos, se a minha família não tem, tudo bem. Mas eu, irmã Zélia, e naquela época eu ainda não era uma irmã, eu estava no mundo, eu estava no meio de pessoas que todo dia, dentro delas, queria festar, queria fazer churrasco, queria a bagunça do mundo. Mas a partir daquele meu sim para Deus, eu não podia ser a mesma pessoa. Eu precisava dar para o Senhor o meu coração inteiro. Muitos dos meus amigos não entendiam por que eu tinha que ficar em casa rezando, enquanto eles tinham uma festa da faculdade. Mas muito mais do que aquela festa, era uma festa com o Senhor. Eu tinha saudade de Deus como eu tenho até hoje. Saudade de alguém que me pegava no colo, de alguém que era capaz de dizer, não com palavras mentirosas, mas verdadeira: eu te amo, filha. Eu tinha saudade daquele que me realizava por inteiro, que me fazia promessa e cumpria as suas promessas. E por isso, eu nunca me arrependo das renúncias que eu fui fazendo na minha vida, porque o próprio Deus me impulsionava a renunciar à novela, renunciar o tempo que eu dava para o mundo, o tempo perdido da minha vida, e aproveitar e administrar esse tempo, ao ponto de conhecer mais do meu amado. Francisco de Assis gritava pelas ruas de Assis: o amor não é amado. Deus me ama, mas eu, irmã Zélia, será que eu amo o Senhor ao ponto de renunciar a este pecado para fazer Deus feliz, o meu amado feliz? Será que eu sou capaz de dar a Ele até aquilo que é mais precioso da minha vida para fazer Deus feliz? Quando eu comecei a trilhar esse caminho na minha vida, muitos dos meus amigos achavam que eu estava ficando louca. Um sábado à noite, eu passava a noite inteira diante de um sacrário rezando. Finais de semana, a coisa que eu mais amava fazer era rezar, orar, como até hoje. Se me perguntar o que eu mais amo fazer, é orar, é rezar. Porque quando eu rezo, eu me encontro com a eternidade. Por isso, para mim, a oração é uma experiência antecipada do céu. Hoje eu sei o que eu busco, porque eu experimento o que eu busco. Quando Deus me pediu, ao término da minha faculdade de farmácia bioquímica, se eu tinha coragem, diante dele como hoje, diante do ostensório, eu pude ver o rosto de Deus. Você tem coragem de renunciar à tua farmácia bioquímica, o teu curso, faltando um ano?
para ser religiosa da copiosa redenção? Foi a renúncia mais verdadeira que eu fiz na minha vida. Eu chorei muito, porque a renúncia verdadeira exige lágrimas do nosso ser. Chorei muito, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava devolvendo ao Senhor aquilo que não era nem meu. Aquela faculdade de farmácia bioquímica era um sonho meu, mas eu precisava renunciar até mesmo este sonho, para que Deus realizasse o sonho dele na minha vida. Se vocês me perguntassem algum dia passou pela minha cabeça ser religiosa, eu vou falar nunca. Mas naquela hora eu queria obedecer, porque eu me lembrava de Jesus. Meu alimento é fazer a vontade de Deus. Que adianta eu ter uma farmácia bioquímica? Que adianta eu ter um curso e não ter felicidade? Eu só terei felicidade fazendo a vontade de Deus. Se é isso que o Senhor me pede, é isso que eu quero dar. E a minha renúncia foi verdadeira na minha decisão. Quando eu cheguei para minha mãe e para o meu pai dizendo: eu estou indo embora, porque eu quero ser irmã da copiosa redenção, a minha mãe quase morreu. Meus amigos iam na minha casa e diziam assim: você não está bem da cabeça. Ninguém entendia. Sabe por que ninguém entende? Porque é uma coisa do mundo. Ninguém é capaz de entender se uma mãe rezar para um filho ser padre. Ninguém é capaz de compreender se uma filha de ser a mãe que está indo para um convento. Mas aquilo que é alicerce do mundo, ninguém questiona. Se você falar que vai fazer algo material, algo deste mundo, ninguém vai te questionar. Mas fale que você vai passar uma noite em vigília rezando, para descobrir se tal coisa na tua vida provém de Deus. Além do povo te questionar, vai te chamar de louco. Ninguém questiona uma pessoa que vive uma vida no pecado, mas se você falar que vai viver uma vida de santidade, uma vida em Deus, todo mundo te questionará. Antigamente ninguém questionava uma pessoa que era do Senhor, mas hoje é diferente. O desejo do demônio é que nós não tenhamos uma vida de radicalidade. O desejo do inimigo é que eu e você vivemos uma vida light. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu sou do mundo. Hoje eu visto a camisa de Jesus Cristo, amanhã eu visto a camisa do mundo. Porque o demônio quer ganhar almas para o inferno. E na renúncia do pecado, eu vou ganhando, eu vou deixando o céu adentrar dentro da minha vida. Bendito foi o dia que o Senhor convenceu o meu coração de ser uma consagrada da copiosa redenção. Foi a dia, e quando eu falo isso, meu coração chega a queimar de ver o amor de Deus por mim. No meu desejo de querer fazer a vontade dEle, Ele me deu a força de renunciar. Porque o querer já é 99% do teu caminhar rumo ao céu. Quando você diz com palavra e com atitude: eu quero deixar o meu cigarro, mas não ficar só rezando, tomar decisão, pegar o teu cigarro, rasgar por inteiro, queimar, jogar no lixo, pisar 10.000 vezes se for necessário e dizer: demônio do cigarro, você não me domina mais, porque o meu Deus que habita dentro de mim é mais forte do que esse cigarro. Quando eu tenho decisão, o céu se escancara para a minha vida. Santo Expedito, um grande homem, que tomou a decisão de converter-se,
vivia uma vida no pecado, mergulhada no pecado. Quando ele tomou essa decisão, apareceu o demônio para ele. Se vocês olharem na mão do Santo Expedito, tem uma cruz. E sobre os pés dele, tem um bicho horrível, que é o próprio demônio. Esta cruz está dizendo hoje, que significa hoje. Os pés dele, o demônio diz para ele: amanhã, amanhã você se converte. É isso que o demônio tem feito nas nossas vidas. Você que vai sair desse retiro, vem, Senhor Jesus. Ao sair no dia de amanhã, à noite, quando você sair daqui, que você tomar a decisão de rezar o Santo Rosário diariamente. A primeira coisa que o inimigo vai querer fazer na nossa vida e na tua também: amanhã você está cansado, amanhã você reza, amanhã você se converte, amanhã você lê a palavra de Deus. Amanhã. Quando o Santo Expedito viu que isto era a voz de Satanás, porque o demônio é do amanhã, Deus é do agora, é do presente. Mas amanhã você se converte, amanhã você muda de vida, amanhã você medita o teu salmo, amanhã você reza o teu terço, amanhã. E o amanhã chega e vai ao amanhã, de novo amanhã, amanhã e nunca chega. Mas Santo Expedito foi um homem de coragem. Ergueu a cruz e disse: hoje, é hoje. E eu tenho que dizer para você que a tua conversão, o dia dela é hoje, é agora. Quando você toma a decisão de rezar o teu rosário e vem aquela preguiça, você é mais forte do que a preguiça. Diz para a preguiça: em nome de Jesus, sai da minha vida agora, porque eu vou te esmagar, preguiça, pelo poder deste rosário agora. Se você não conseguiu rezar o teu rosário, mas se você iniciou, pode ter certeza que aquilo já foi válido para Deus. A tua decisão. Nós estamos num tempo de quaresma, tempo de conversão. A igreja nos dá esse tempo de mudança de vida. Eu não posso continuar fazendo retiro e continuar com os mesmos vícios, com os mesmos pecados, porque o pecado é prazeroso, o pecado é bom demais. Mas como um menino que um dia chegou para mim e disse assim: eu sempre usei crack, cocaína, e achava que esse era o maior prazer que eu tinha experimentado na minha vida. Só que eu não sabia o que era prazer. O maior prazer que eu experimentei na minha vida foi o dia que você pôs as tuas mãos sobre a minha cabeça e orou em línguas. Se eu soubesse que a oração em línguas era mais forte do que o crack e a cocaína que eu usei, eu nunca teria usado. Eu nunca teria usado. O demônio usa de meios falsos, enganosos, para nos seduzir. É um teatro verdadeiro, mostra algo que não é real. Mas a palavra de Deus, através de Nossa Senhora, vem nos mostrando que vale a pena viver uma vida dentro da vontade de Deus. Mas irmã, eu não dou conta de rezar um rosário. Reze pelo menos um terço. Cada pessoa que reza um rosário, ela diz para mim o seguinte: irmã Zélia, a minha vida mudou 100% depois da minha perseverança no rosário. Por que o demônio não quer que a gente reze o terço? Primeiro, porque ele não suporta a invocação de Nossa Senhora. Uma casa que reza o Santo Terço todo dia não só obtém milagres,
mas ali naquela casa o inimigo não passa nem perto, porque ele não suporta lábios que proclamam a oração da perda dele, ele não suporta a vitória de Deus proclamada em voz alta. O demônio perdeu foi aqui, no anúncio à Virgem Maria. Por que você começa a rezar o terço te dá sono? Porque o demônio não quer ouvir dos teus lábios esta oração que veio da eternidade, oração de poder, oração de milagres, oração que trouxe para nós o Salvador, oração que trouxe para nós a redenção. Cada vez que eu rezo o Santo Rosário, acontece dentro de mim uma redenção, uma libertação. Quanto mais íntimo de Nossa Senhora, é mais fácil de caminhar neste mundo. Quanto mais íntimo de Nossa Senhora, mais eu vou escancarando o céu, porque com Maria que eu vou entrar na eternidade. Carregar o terço já é um sinal forte do milagre de Deus. Imagina rezar. De São Domingos, que quando tinha uma pessoa com demônio, ele apenas fazia isso aqui, no pescoço da pessoa. O demônio não aguentava. Estava pregando no Ceará, um retiro muito grande, teve a manifestação de uma menina. Eu fui para a capela porque me chamaram para fazer a libertação dela. Quando eu cheguei na capela, Deus colocou no meu coração palavra de ciência. Rezo o Santo Ofício da Imaculada Conceição. Vocês sabem que é uma devoção da igreja. Quem reza o ofício da Imaculada todos os sábados, pelo menos, obtém graças lindas para a sua vida. O ofício é uma oração de poder, que a gente canta desde o nascimento de Jesus, toda a sua vida. E quando eu disse para aquele povo da capela, alguém tem um livrinho para a gente cantar o ofício da Imaculada? Sabe o que o demônio disse para aquela, através daquela moça? Esta oração me arrepiava inteira, de ver o poder do ofício da Imaculada Conceição. Esta oração não. Quando a gente começou a rezar o ofício, ele começou a dar gargalhada, porque ele não suporta a oração e fica tentando pôr a mão no ouvido porque ele não quer ouvir. As pessoas estão doentes, não têm paz, não têm alegria nas suas casas, porque não tem vivência do Evangelho, porque não tem vida de conversão, não tem radicalidade nesta intimidade, nesta busca com Deus. Quando eu rezei por aquela moça, o ofício inteiro, em seguida, eu percebi que eu tinha que orar em línguas, que é outra oração de poder. É uma oração que ninguém entende, já está dito na Bíblia, mas é uma oração de poder. Eu comecei a orar em línguas. Olha o que o demônio disse: eu vou embora, mas amanhã eu volto. Eu disse assim: a partir de agora, nunca mais você voltará nesta vida, porque com a unção que Deus me deu no dia da minha consagração, eu consagro esta menina, uma menina de 16, 17 anos, à Virgem Maria, e será escrava para sempre de Nossa Senhora. Esta menina é propriedade de Deus, e você não tem poder sobre a vida dela jamais. No outro dia a menina passou o dia inteiro bem, graças a Deus. Já recebi um e-mail dela também que ela está bem. Final de semana antes de vir para cá, estava em Brusque, um menino com toda a raiz de homossexualismo, que a mãe levou muito em espiritismo. No momento que eu conduzi, o momento do povo se arrepender dos seus pecados, de ter contrição no seu coração, o demônio ficou furioso. Aquele rapaz
dentro do salão, rolava como serpente. Porque o demônio não quer conversão. O demônio não quer que ver aquele que é propriedade dele sendo escravo da Virgem Maria, sendo escravo de Jesus. O demônio não quer que você deixe de mentir, porque é um jeito dele manter e de você manter um vínculo com ele. O demônio não quer que a gente confesse os nossos pecados, porque quanto mais eu vou confessando os meus pecados, mais livre deles eu vou ficando. E por isso que o demônio é astuto demais. Eu comecei a rezar por aquele moço e ver um menino escravo do homossexualismo por causa de um trabalho de espiritismo. Que dó. E eu vejo que quem vai à minha frente para fazer essas libertação é a Virgem Maria. Quantas vezes que teve manifestação, quando eu entro naquele lugar, o próprio demônio fala: tira esta mulher daqui. Porque ele sabe que eu sou mariana, que eu vivo a minha vida íntima de Nossa Senhora, que tudo que eu faço, Nossa Senhora está à minha frente. E o demônio, sabendo disso, ele fica furioso, porque ele não quer ninguém invocando Nossa Senhora. E por isso fala isso para a gente: você é um idólatra. Mas a palavra de Deus proclamada, você destrói a ação dele na tua vida. Quantas pessoas que eu já ouvi o testemunho ao chegar aqui dos 54 dias de terço. Eu tenho certeza que você que fez 54 dias de terço nunca mais vai conseguir parar de fazer. Faz 4 anos que eu termino os 54 dias de terço e começo mais 54. Porque rezar 27 dias pedindo a Nossa Senhora o que eu quero, e rezar mais 27 dias agradecendo a Nossa Senhora, vocês acham que o demônio quer isso? De jeito nenhum. Quantas pessoas têm recebido milagres em sua vida pela perseverança do rosário? Adriana mesmo, a mãe dela é um testemunho de quem é íntimo de Nossa Senhora. Eu pude ouvir da boca da mãe dela um dia, ela dizendo assim: a minha filha, quem cuida é a Virgem Maria. Quando ela sai daqui, que eu abençoo ela, eu entrego ela nas mãos de Nossa Senhora. Adriana pode contar o testemunho do quanto a mãe dela ora por ela, do quanto aquele joelho se dobra em prol dela, porque é íntima de Nossa Senhora. Todos que são íntimos da Virgem Maria se tornam íntimos de Jesus. Por isso nós não precisamos ter medo. Medo de mudar de vida, medo de se converter. Nós não precisamos ter medo, porque quanto mais eu rezo, quanto mais íntimo de Nossa Senhora, mais íntimo de Jesus. Não é amanhã o dia de conversão, é hoje, é agora. Põe a mão sobre o teu coração, este momento. Põe a mão sobre o teu coração e deixa com que esta canção, esta oração, possa penetrar no mais profundo do teu ser. Pega no teu terço, segura nas mãos da Virgem Maria. Não tenha medo de ser santo como Nossa Senhora. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus como Nossa Senhora. Mas deixa com que esse momento agora penetre no mais profundo do teu ser. Não foi em vão que Deus nos falou logo no começo da oração que nós precisamos viver essa semana, esse final de semana, como se fosse o primeiro, o único e o último. Porque Deus nos pede a conversão hoje.
Deus nos convoca a fazer a diferença hoje. E ser de Deus custa muito, não é verdade? Talvez você aqui na América saiba muito mais do que nós. O Brasil ainda continua sendo o maior país católico. Mas talvez você aqui, para ser um cristão, deve sofrer muito, deve lhe custar muito. Ainda mais numa grande metrópole, como vocês vivem aqui, é lutar para fazer a diferença. Mas hoje, Deus nos coloca mesmo assim, na posição de convocados a fazer a diferença nesse mundo com a nossa vida, buscando a cada dia a conversão. O mundo está acostumado a ver muito radicalismo, mas não radicalidade. Radicalidade vem de raiz, de estar solidificado. Eu preciso viver a radicalidade com Deus. Não dá para eu viver mais ou menos. Não dá para ser cristão só quando me é conveniente. Não dá para eu ser cristão só quando isso não vai me expor muito. Eu preciso viver a conversão que Deus quer fazer em mim, sempre, a cada dia. Mas Ele espera o nosso passo também, não é verdade? O divino sempre acontece, o humano é só eu. Só eu posso ser uma pessoa melhor, só eu posso decidir em ser um cristão mais fervoroso, um cristão que testemunha mesmo. Como diz lá no Brasil, é fácil carregar Jesus numa camisa. O difícil é carregar no coração e ser o evangelho vivo para aqueles que precisam. Então, com a mão no seu coração, se você puder e quiser fechar os olhos, você diz mesmo: Senhor, me converta, me faça mais santo, mais santa, me dê mais fidelidade e constância, Jesus, nos passos que eu tenho que seguir. É hoje que o Senhor me pede isso. É hoje que o Senhor vem ao meu encontro e me pede: sede santos, como vosso Pai é santo. É isso que Deus está nos pedindo hoje. E a gente pode cantar essa canção que vai nos ajudar nessa oração. Deus é o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o teu Senhor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais
todas as barreiras passar, todo o pecado vencer, um novo homem vai nascer. E você vai dizendo para o Senhor aquilo que você precisa romper, aquilo que tem te levado a ser um cristão mais ou menos, aquilo que tem te levado a oscilar na sua fé, na sua decisão de ser de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, olha, eu tenho essa limitação, eu tenho esse pecado, até mesmo um pecado de estimação, que eu não consigo desvincular dele, mas isso tem me tirado da tua graça, Senhor. Hoje eu quero, hoje eu decido, Jesus, dar um basta, porque a única certeza que eu tenho é de hoje. Ontem já passou, amanhã eu não sei como será, mas a certeza que eu tenho é que hoje eu decido, Jesus. Hoje eu decido ser melhor. Eu decido, Jesus, romper com o pecado. Eu decido, Jesus, tirar da minha vida tudo e qualquer coisa que me tire da tua graça. É o que eu quero, Jesus. Eu só tenho hoje. Eu só tenho agora. A única certeza que eu tenho. E eu não quero perder a oportunidade, Jesus, de fazer a diferença, de começar a fazer a diferença hoje. Acolhe, Jesus, cada um de nós. Mãezinha, interceda por cada uma de nós, cada um de nós. A senhora que foi um espelho de santidade, de radicalidade, de fidelidade à vontade de Deus, nos faz fiéis. Não é fácil ser fiel à vontade de Deus sempre, porque custa para nós. Muitas vezes, para ser de Deus, nós precisamos perder algumas coisas. E às vezes a gente não gosta de perder. Quase sempre a gente não gosta de perder. Então diga para o Senhor hoje, e pela intercessão de Nossa Senhora, ela que conduziu esse momento, diga: intercede por mim, mãezinha. Intercede, porque a senhora foi um exemplo de santidade. E eu quero imitá-la. Eu quero seguir os seus passos. Mas interceda por mim, mãezinha. Porque eu preciso. Porque eu decido hoje romper com uma vida velha, romper com uma vida mais ou menos, para viver a radicalidade em Deus, a radicalidade no meu casamento, a radicalidade no meu trabalho, a radicalidade nos meus relacionamentos, a radicalidade na minha sexualidade. Diga para o Senhor que você decide. Nós não estamos aqui fazendo um teatro, mas você está aqui proclamando que você quer se converter, que você quer ser melhor, que você quer viver a vontade de Deus para a sua vida, que você quer permitir que Deus escreva a sua história, nem que para isso te custe muito. Nós só temos o hoje. Façamos hoje a nossa entrega. Rompamos hoje com tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que tem nos feito viver mais ou menos. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não se contente com as migalhas. Se Deus quer te dar um banquete completo, e para você viver esse banquete completo, é necessário que você decida. Não deixe que o mundo te sustente com migalhas. Não permita isso. Deus quer te ver vivendo a plenitude. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por outro.
nascer.